E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui com a nossa parte 3 da aula 1 ainda, né, do tópico de internet. Vamos começar aqui com a correção da questão número 30. Terminamos na aula passada na questão número 29. O cabelo já está devidamente penteado, né? Ó, ajeitei tudo direitinho, até engana o tapia de que eu não estou perdendo cabelo, né? E vamos embora responder logo aqui. Redes sociais, @professor João Antônio para vocês, ok? Portanto, questão número 30, levanta aqui, ó. O mecanismo de busca do Google permite encontrar imagens com base em diversos filtros, como, por exemplo, o tamanho e o tipo da imagem. Contudo, não é possível pesquisar imagem por meio de suas cores. Isso aqui é errado, tá? Olha só, né? Vamos lá. Marcando aqui, não é possível pesquisar imagens por meio de suas cores. Isso aqui é errado. Perdão, o de cima tá certo. Até aqui tá certo. Ok? Eu posso pesquisar imagens pelo tamanho dela. Imagens grandes, pequenas ou médias, ou o tipo da imagem, JPG, GIF, e aí vai. E também posso pesquisar por meio de suas cores. Eu posso escolher se quero apenas fotos, imagens preto e branca, né, black and white, né, BW, ou com cores. Então eu posso escolher também a opção de cores. Portanto, a questão está errada justamente por dizer que não é possível pesquisar imagens por suas cores. A questão do número 31, ela diz que foram realizadas 2 pesquisas na web por meio do Google. Na primeira, inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site:/bnb.com.br. Na segunda, inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site:/bnb.com.br. Sim, a mesma coisa. Em ambos os casos, o resultado obtido serão exatamente os mesmos, pois o Google não distingue o uso do espaço. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Olha que burrice minha. Aqui ele escreveu site:/bnb, tudo junto. E aqui ele escreveu site:/bnb.com.br. A única diferença entre as duas é o espaço, ok? Pois o Google não distingue o uso de espaço entre o termo de pesquisa e o símbolo ou a palavra. Então veja só, se eu escrevo site, e dou um espaço e defino o site como, por exemplo, sei lá, no caso aí bnb.com.br, a presença desse espaço faz alguma diferença ou a ausência dele faz alguma diferença? Não. Pode ser realmente tudo junto ou pode ser com o espaço entre a cláusula site e o site bnb.com.br. Portanto, a questão está correta. Está correta por dizer que o Google não faz diferença se a cláusula e o objeto de pesquisa da cláusula estão separados por espaço ou não. Portanto, questão 31 está correta. Questão 32. Uma das ferramentas mais completas do Mozilla Firefox é o corretor ortográfico, que é instalado no navegador e contém todos os idiomas em um único dicionário. Em primeiro lugar, conter todos os idiomas em um único dicionário é uma viagem. Você não precisa ter um corretor ortográfico que corrija em japonês, porque você não vai abrir páginas nem escrever nada em japonês, certo? Então isso aqui é uma viagem, loucura. Então, obviamente, essa questão aqui está errada, né? Não seria lógico ter todos os idiomas em um único dicionário. E o Mozilla Firefox, o navegador Mozilla Firefox, nem tem corretor ortográfico. Ele não tem, mesmo em português, ele não tem. Você precisa instalar um complemento de correção ortográfica se quiser, tá certo? Nenhum navegador, se não me engano, dos 3 mais famosos, vai precisar ou vai possuir corretor ortográfico natural dentro dele. Não tem, certo? Portanto, isso aqui também está errado. Essa parte em azul também está errada. Essa questão 32, portanto, está errada, ok? Mas se você quiser instalar um corretor ortográfico, você vai ter que instalar um complemento. Lembra? Lembra o que é complemento? A gente viu na aula passada. É um plugin, é um programinha que você instala posteriormente para oferecer novos recursos que o navegador em si não possui. Questão 33. Ao acessar o sítio http://wwws.simp.mppi.mp.br para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais,
um usuário ficou em dúvida se deveria informar dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida do usuário é improcedente, pois o fato de o sítio possuir um S no endereço, especificamente em wwws, significa que todo o acesso a esse sítio é seguro, uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. Olha, os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor do site só são criptografados se o S estiver aqui, ou seja, se for HTTPS, o que não é o caso. Estamos acessando usando HTTP normal, sem o HTTPS, sem o SSL. Portanto, a dúvida do usuário não é improcedente. A dúvida do usuário é procedente. Eu não estou acessando um site seguro. Eu estou acessando um site inseguro, uma conexão. A ausência do HTTPS nos gera uma conexão insegura, uma conexão não protegida, uma conexão que não tem criptografia. Certo? Ah, mas aqui está wwws, e esse S aqui, lembra que eu falei que o www é apenas um prefixo e que ele não é necessário e que você pode colocar o que quiser ali, pode ser só www, pode ser wwws, pode ser fifi, pode ser lulu, pode ser qualquer coisa. Certo? Isso é só um prefixo do site e ele não é obrigatório. E o que você escreve ali, né, se você faz o seu site com o prefixo lulu, fifi, www, wwws, tanto faz. O que tornaria segura a conexão seria o S no HTTP. Portanto, a questão está errada por dizer que a conexão é segura. Né? O fato, né, os dados são trafegados, que esse sítio é seguro. Não, não é. Por causa desse S, não é. Seria seguro se o S estivesse no HTTPS, ok? A questão está errada. Vamos lá. A próxima questão é a questão número 34. Caso deseje evitar que cookies, históricos de sítios acessados e dados de formulários sejam gravados pelo programa navegador web enquanto acessa a internet, o usuário deverá optar pelo uso de, veja só, enquanto eu estou acessando a internet, eu quero que cookies, histórico de navegação e os dados que eu digitei nos formulários não sejam gravados. Eu quero evitar que eles sejam gravados. Então, eu estou navegando na internet e eu não quero que o meu programa navegador, registre, né, grave dentro dele os cookies, os sites que eu acessei. Não quero. Para isso, eu vou utilizar a chamada navegação anônima. Ou a navegação anônima é o nome que se dá no Google Chrome, no navegador Google Chrome. Por quê? Porque o nome navegação privativa é o nome que se dá no navegador Firefox. No navegador Firefox a gente chama de navegação privativa. Se estivermos falando de qualquer navegador da Microsoft, aí eles chamam de navegação in private. Por exemplo, no Microsoft Edge e no Internet Explorer. Pronto. No Internet Explorer e no Microsoft Edge se chama navegação in private. No caso do Firefox é privativa, no caso do Google Chrome é navegação anônima. Mas esses três nomes representam a mesma coisa. O que eu chamo de navegação sem rastros. Navegação sem rastros, ok? Você navega na internet sem deixar rastro, sem armazenar os cookies que recebeu, sem registrar os endereços na página nos históricos, tá? Sem registrar a cache da internet. Então, a cache da internet ou cópia dos arquivos que você acessou não é registrada. E os dados que você digitou nos formulários dos sites, os dados de pesquisa, os dados que você inseriu, seus dados pessoais, por exemplo, no site de uma loja virtual, não são registrados pela navegação anônima. Teclado virtual serve para você não precisar usar teclado normal, o pessoal usar um teclado na tela. Máquina virtual é uma coisa que a gente, usuário normal, não usa.
Antivírus é importante para você se proteger contra vírus. Bloqueador de pop-ups é uma ferramenta para bloquear os pop-ups. Pop-ups são aquelas janelas. Eita, bloqueador de pop-ups, pronto. Pop-ups são aquelas janelas que aparecem do nada. Você entra num site e aparece uma janelinha na frente do site, é um pop-up. Isso não tem nada a ver com navegação anônima, certo? Então, a resposta é a letra E, navegação anônima. 35. A internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes. Já está errado aqui, por favor. Por quê? Porque o conceito de intranet é uma rede restrita, que usa os mesmos, até botei um M com mais pernas, mesmos protocolos da internet. Então, dizer que as duas operam com protocolos diferentes está errado. A questão, portanto, está errada. Tá? O erro é dizer assim, eles usam protocolos diferentes, quando a definição de intranet é justamente uma rede restrita aos funcionários que usa protocolos iguais aos protocolos usados na internet. Questão de número 36. URL, ou Uniform Resource Locator, é um endereço virtual utilizado na web que pode ser associado a um sítio, um computador ou um arquivo. Verdade! Então, o URL é justamente um endereço que permite que eu localize informações na web, na www. Esse endereço pode apontar para um site, pode apontar para um computador inteiro ou pode apontar para um arquivo específico. Verdade, correto. A questão 36 define bem o que é um URL. Questão de número 37. Um determinado computador, no histórico de navegação de um usuário do Google Chrome, observou-se que havia na lista de endereços acessados mais sítios com endereços iniciados com HTTPS do que sítios iniciados com HTTP. Tinha mais HTTPS do que HTTP. Nessa situação, com base somente nessa informação, conclui-se, ou seja, a gente pode concluir que esse usuário acessa mais sites na intranet do que na internet. Olha só o que ele está tentando te convencer. Que HTTPS tem a ver com intranet. E não tem, ok? Essa associação que ele tenta fazer, né? Olha, eu posso deduzir que o cara acessou mais sites da intranet porque tinha mais HTTPS. Essa associação é comum em prova. Certo? É comum em provas. Já vi essa pergunta várias vezes e ela está errada. Ok? Essa questão está errada. Associar o HTTPS à intranet, como se eu só pudesse acessar HTTPS na intranet, está errado. É uma associação comum em prova, já vi o Sebrasco cobrar várias vezes. HTTPS, como a gente já sabe, é a fusão do protocolo HTTP, que é para ver páginas, mais o protocolo SSL, que hoje em dia é chamado de TLS. Certo? Mas isso é para trazer segurança. Certo, isso pode ser usado na internet, claro que pode ser usado na internet. Certo? Se você perceber agora, você está assistindo a esse vídeo num endereço da internet que começa com HTTPS, que é no YouTube. Né? Então, sim, isso não tem a ver HTTPS com intranet. Por isso a questão está errada, por causa dessa associação aqui. Tá? 38. Por meio do Google Chrome mais recente, André necessita acessar a partir do seu dispositivo móvel, ou seja, a partir do seu celular, por exemplo, os dados armazenados em sua estação de trabalho, ou seja, na sua casa ou na sua empresa. Ele acessou alguma coisa, certo? Lá no Google Chrome e ele quer acessar a mesma coisa do seu tablet ou do seu celular, referentes à navegação que ele realizou também usando o Google Chrome mais recente. Então veja só, André tem um computador na empresa e ele fez um acesso a um determinado site usando seu computador na empresa. Ele usou o Google Chrome para isso.
E agora André está fora da empresa, acessando via tablet, né, acessando via o seu dispositivo móvel. E aí ele usa o Google Chrome também no seu dispositivo móvel. E ele quer acessar a mesma coisa que ele acessou mais cedo lá do trabalho, né? Ele quer acessar aqui também. Então, nessa situação, André terá sucesso se efetuar login no Google Chrome com o mesmo usuário na estação de trabalho e no dispositivo móvel, o que lhe permite ter acesso às senhas, ao histórico e aos favoritos em todos os dispositivos configurados. Correto? Isso é o sincronizar. Lhe permite ter acesso a tudo se ele habilitar o sincronizar desse lado e se ele habilitar o sincronizar desse lado, certo? Ninguém disse que não era necessário habilitar o sincronizar. Ele disse que é permitido, eu vou conseguir ter acesso e vou, certo? Então, o que tiver acessado aqui vai pela nuvem do Google. Pela nuvem do Google, ele vai sincronizar entre todos os dispositivos do computador, do André, daquele usuário. Portanto, a questão está correta, 38, questão correta. Vamos lá? Questão de número 39. Para adicionar a página que está sendo acessada à lista de favoritos do navegador, pode-se acionar a combinação de teclas Ctrl D. Correto. Nos três navegadores, Ctrl D significa adicionar a página aos favoritos. Adicionar a página aos favoritos. É isso que significa o Ctrl D. Portanto, a questão está verdade, tá? Preste atenção porque isso pode cair para você. Ctrl D. Ah, João, Ctrl D em quais navegadores? A resposta é Ctrl D em todos os três navegadores, beleza? Questão de número 40. Olha só, nossa última questão aqui do nosso primeiro módulo. No Mozilla Firefox, a janela que contém a lista de downloads de arquivos pode ser aberta por meio da combinação Ctrl J. Sim, Ctrl J abre a janela de downloads. A janela de downloads dos navegadores é acessada pelo Ctrl J. Preste bem atenção a isso. Ctrl H abre o histórico. Ctrl H abre o histórico. Ctrl J nos navegadores abre a janela de downloads. Certo? Então, é isso. Alguns dos lembretes principais para que vocês possam fazer uma prova boa, né? Os lembretes aí para fazer uma prova boa nesse domingo, tá? Torcendo muito por vocês, vai dar tudo certo. Daqui a pouco eu gravo com vocês as aulas dos demais tópicos que faltaram para a gente completar todas as questões com vocês, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.